Muito bem, sabe o que está começando? A nova temporada do podcast Triunfantes. Segunda temporada, agora 2026, estúdio novo, casa nova, mas quem povoa essa casa, esse ambiente seu familiar e ao mesmo tempo de muita cultura, muito entretenimento, somos os mesmos. O Alex na produção, na parte de infraestrutura, com esse ambiente maravilhoso que você está vendo aí nas imagens. O meu fiel escudeiro, Sérgio, que está sempre aqui junto com a gente. Eu, Luiz Fernando, que você acompanha aqui, é a carinha que aparece, mas na verdade o trabalho de todos nós. E nós estamos muito felizes de poder começar essa nova temporada. E hoje, aliás, antes de apresentar o nosso entrevistado de hoje, desse nosso episódio, eu queria muito que você entendesse uma coisa. Nessa coisa de tecnologia, de podcast, das redes sociais, nós temos os nossos endereços. E eu não sei se você já foi lá e curtiu, compartilhou, se você conheceu o nosso Instagram. E eu queria muito que você fizesse isso. Vai lá, digita @podcast.triunfantes. Vai aparecer aqui embaixo no card também para você. E aí você vai acessar, você vai conhecer um pouco do nosso portfólio, aquilo que a gente já fez, e principalmente você não vai perder nada do que vai acontecer esse ano, vai ter muita coisa boa. E aí, falando de coisas boas, né, nós temos hoje o privilégio de receber aqui nos nossos estúdios o senhor que é médico socorrista. A gente conversou um pouquinho agora há pouco e a história é muito legal, você vai gostar muito de aprender também hoje. Mas eu queria apresentar o Dr. Júnior Belotti e dizer para você, seja bem-vindo à nossa casa aqui no podcast Triunfantes, Júnior, e dizer para você primeiro da honra que a gente tem de te receber. É uma alegria de verdade, e a gente poder começar esse trabalho trazendo primeiro as primeiras impressões. Queria que você se apresentasse aí para o nosso público, que você dissesse quem é, afinal de contas, ele é médico ou ele é piloto? Bom dia a todos que estão aí assistindo a gente. Cumprimentar aqui todos vocês também. Obrigado pelo convite. Então vamos lá, todo mundo fica com essa dúvida mesmo, né? Quando vê a minha foto, então eu falo, mas você é piloto, você é médico, você faz tudo? Acaba que empresário. Não. É empresário. Eu falo, não, calma. Professor também. Eu sou o Dr. Belotti, né? Sou médico do resgate aéreo. Hoje eu sou da CESAL, da Secretaria de Estado de Rondônia, e sou cedido para o GOA, que é o Grupamento de Operações Aéreas, que é do Bombeiro. Sou professor universitário na São Lucas também. Sou pai, tenho um filho muito lindo de 5 anos, o Henry Belotti. E basicamente é isso. Atuo já há 4 anos na parte do resgate aéreo em Rondônia. Trabalhei no SAMU também durante um tempo, fiz parte do NEP, que é o Núcleo de Ensino Permanente, e estou nessa missão aqui na Terra que eu falo para todo mundo que a gente é um instrumento apenas, né? Sim. Então estamos aqui para ajudar, para fazer o que puder para o bem, né? Tentando capacitar todo mundo, tanto eu quanto o Marcos Bertes, fazendo cursos, muitas das vezes gratuitos, para poder difundir mesmo. Então, basicamente, eu sou essa pessoa bem simples, né? Na verdade, a simplicidade que a gente vê nas grandes pessoas, né? De pessoas que são muito mais do que às vezes parece ser, né? Se é que a gente pode dizer assim. Mas eu na verdade, conheci através desse parceiro que a gente tem, chamado Sérgio Augusto. E eu queria, Sérgio, que você, ao mesmo tempo que, né, vai conversar também junto aqui com a gente, você falasse dessa nossa temporada 2026 do podcast Triunfantes. Foi difícil chegar até aqui, né, com muitas lágrimas, com muitas coisas, mas assim, a gente venceu, graças a Deus por isso. E eu queria muito que você pudesse contar um pouquinho dessa experiência e dessa vitória de nós podermos estar aqui hoje, né? Afinal de contas, pra gente significa muito isso. O podcast Triunfante é um projeto que começou no coração tanto meu quanto o seu, do nosso querido mestre Luiz Fernando, uma equipe maravilhosa. Quero mandar um beijo para Fernanda, Felipe Mesquita, meu filho, que também faz parte do projeto. E
nesse momento nós tivemos uma mudança, porque nós fazemos o podcast itinerante. Além de um custo muito grande, a questão de qualidade, de vídeo, da questão técnica, de volumetria. Então, nós conseguimos convencer o Alex, Deus o abençoou, com esse estúdio maravilhoso, um dos melhores aqui do estado de Rondônia. Sem dúvida. Com um material ele, por ser uma pessoa técnica, de conhecer a necessidade do que é um podcast, chegamos a mudamos o quadro, né? Botamos duas pessoas e um convidado. Mas o mais difícil é o colaborador. Então eu quero agradecer a Laura Júnior Ferreira Neto, escritório de advogados, do Dr. Joacir e do Dr. Manuel Veríssimo, juntamente com o nosso querido vereador Adalto de Bandeirantes, nosso vereador aqui da capital de Porto Velho, que lá no início, naquele sonho no papel, naquele barquinho de papel, acreditou e falou assim: não vai naufragar no Rio Madeira. Estamos aqui hoje no estúdio com palestrantes, médicos, diretores da Casa Civil, adjuntos, e vai ter muita gente na parte política. É um ano político, precisamos intercalar. Isso que é ano da Copa, né? Também. Olha, eu nunca vi o Brasil tão desanimado. Eu não sei se sou eu, né? Eu não posso generalizar, mas eu nunca vi o Brasil tão... Mas quando chega perto é que nem não vou pular carnaval, aquele pessoal daqui a pouco tá cheio de confetes serpentinas, né? Uhum. Eu acredito muito que o Brasil é um país alegre, feliz, e precisa ter esses momentos marcados. E a Copa do Mundo é um que traz uma certa alegria para esse povo tão sofredor. Aliás, falando em futebol, eu já vou perguntar para você, Sérgio, como é que você conheceu o nosso doutor Júnior? Mas antes, sobre essa questão de Copa do Mundo, eu estava dizendo isso esses dias para alguém. Eu tinha um chefe, né, o meu ex-chefe, um beijo para ele, o Anderson Dias, que hoje é adjunto da DR. E o Anderson ele não gosta de esporte nenhum. Não sei se vocês conhecem gente assim. Ele é meio maluco assim, mas é gente boa, inteligentíssimo. Aí e eu já sabia disso, e aí chegou alguém para conversar com ele e começou falando assim, aquela coisa do quebra-gelo. Não, então aí o tal time ganhou ontem, não sei o que, e foi um absurdo, não sei o que. E eu tentando rir assim, quietinho. E ele olhando sério pra pessoa assim, aham. Aí depois que o cara falou um monte, ele falou assim: cara, eu não gosto de esporte. Então, por exemplo, Copa do Mundo é um ano que pra ele tanto faz quanto tanto fez. Um abraço pro Anderson Dias. Mas assim, essas coisas a gente só sabe quando a gente conhece um pouco a pessoa. E eu acho que não só para apresentar, porque a gente meio que já apresentou, mas eu queria que o Sérgio contasse um pouquinho como é que você conheceu o Dr. Júnior Belotti. Sempre me falou muito bem sobre ele. Percebi que era verdade. Como porque sempre. Não me deve nada. Não me deve R$1. Passa a me dever para ver. E aí tudo o que você sempre falou, claro, sobre ele, a gente percebe pelo jeito da pessoa, né, também. E como é que foi? Como é que você conheceu? Não me disse que você estava saltando de paraquedas com ele. Eu gostaria muito, né? Mas eu morro de medo dessa questão de altura. Muitos já sabem que eu sou policial militar com especializações em vários cursos, GTM, Grupo de Ações Táticas Motociclista. Eu fiz o SIGS aqui no Amazonas 54 Bis em 1989, quando eu era policial militar. Já tinha arma de fogo naquela época? Já tinha. Aqueles mosquetão, né? Detalhe. Doutor Júlio, não mexe comigo, não. Na época do mosquetão. Botava pólvora, que nem o filme do Daniel Boom, né? Uhum. Mas não, eu tirava serviço na casa do general ali, no Mirante, a casa de esquina, na Almirante Barroso ali, de parafal, de 556, projeto de fuzil mesmo. Hoje em dia não pode, o uso da arma naquele local, só a pistola e o cacetete. E posteriormente eu vim passei no curso da Polícia Militar, me reformei e retornei para minha cidade. E eu achava que eu era o cara dos cursos, que eu podia chegar e falar, debater. E quando eu fui conhecer o currículo do Dr. Júnior Belotti, eu fiquei até envergonhado, porque ele tem vários cursos, se for falar aqui, o currículo dele é difícil. Só para você explicar para o telespectador que está assistindo a gente aqui, ou quem está ouvindo na rádio e tal,
um cara que é médico, para ser médico não é do dia para noite. E além disso, ele é piloto de avião. Aí eu descubro hoje, eu falei, não, que ele também é piloto de helicóptero. Não, calma aí, não. Eu não sou. Não é piloto. Ele tá junto, ele tá junto. Eu tô junto. Agora, ufa. Ainda não sou piloto. Ainda, você entendeu? Ainda. Então, é um cara pujante. Eu vou contar o início como conheci o doutor. Eu estava com meu filho no veículo, vindo da instituição Santa Marcelina. Nós fomos fazer um trabalho lá de ação. E de repente me deparei com um acidente de trânsito, onde tinha uma pessoa parecida com um amigo meu, que é o nosso deputado Maurício Carvalho. Um abraço. Meu pai me confundiu com o Maurício. Aí, Maurício, você ganhou seu dia, viu, Maurício? O jeito de ficar em pé e a mão na cintura, eu falei assim, cara, será que é o Maurício? E eu também não estou bem de visão, né? E na dúvida, qual a coisa que Deus nos ensina como servo de Deus é ajudar o próximo. Sim. E tinha um senhor, eu nem sabia que tinha sido ocorrido um acidente com um ciclista. Para mim, algum carro bateu no carro dele e tinha fugido do local, e ele estava lá esperando uma perícia, porque é um carro caro e você não pode retirar por questão de seguro. Eu imaginei que fosse isso. Eu dei a volta com meu filho. Quando eu retornei, me deparei com esse cidadão de uma simplicidade, de uma humildade tamanha. Eu falei, não, o carro está numa... Eu, por ser um especialista de trânsito, eu falei, olha, não tem condições do carro ficar numa posição dessa, retira o carro, traz para a calçada. E olhei para o acidentado, ele estava andando, sem luxação, nada, não aconteceu nada com o ciclista, Deus na vida dele. E de repente ele começa a conversar com o ciclista e o ciclista constrangido, assumindo o erro. E mesmo ele estando certo, o doutor Júnior Belotti, mesmo estando certo, querendo ajudar, querendo, o que eu posso fazer por você, o que você quer? Aí começou a puxar dinheiro dele, pessoal, que dava para comprar uma bicicleta. E eu achei mais lindo foi o ciclista. Não é muito. Tu lembra disso? Lembro. É muito, não precisa disso tudo. A metade do que o senhor está me dando já é o suficiente para arrumar a minha bicicleta. Que era o pneu de trás, tinha ficado um 8 que bateu exatamente no pneu dianteiro do veículo do Dr. Júnior Belotti. E eu presenciei aquilo, eu vi aquela humildade toda, e nós começamos a conversar, vimos que tínhamos alguns amigos em comuns, trocamos os números de telefone, e eu falei, cara, você faz o quê? Ele falou, cara, eu sou médico, eu trabalho estou adido ao serviço junto com os bombeiros, mas eu presto serviço pro pessoal da Polícia Civil também. Aí eu me identifiquei, falei, pô, sou sargento da Polícia Militar, admiro demais esse serviço, eu não tenho coragem de fazer, né? Eu sou emergencista pré-hospitalar pelo curso do Pronas Brasília, Rio de Janeiro, Prodégio também do Rio, me especializei, só que quando foi para a parte aérea, eu pipoquei. Aí eu fui conhecer e ver o que esse homem faz no socorro. Então você conheceu ele ali como o pessoal fala, com a mão na botija, mas no bom sentido da palavra, né? Fazendo... Foi na Jorge Teixeira, inclusive. Na Jorge Teixeira. Foi, como é que foi exatamente? Um cara de uma moto bateu nesse bicicleteiro que desequilibrou, caiu pro lado, eu desviei e ainda bati na bicicleta dele. E o cara da moto tava brigando com ele, vai ter que pagar a moto. Eu falei, não, aqui cada um paga o seu. Então, se é para cada um pagar, você que causou, você vai pagar meu carro. Aí ele aí foi embora, aí foi aonde o Sérgio apareceu. Poxa, eu penso sempre o quê? Sempre tento tirar tudo de bom, mesmo do pior dia. Porra, eu tava no carro, não tinha acontecido nada, no máximo um arranhãozinho. O cara voltando do trabalho na bicicleta, que tinha estragado. Eu sempre penso o quê? Vai me prejudicar ou não essa decisão minha? Não. Então, por que não fazer? Tanto que, de fato, eu dei o dinheiro para ele comprar uma bicicleta nova, porque a dele também tava já velhinha. E, poxa, é o meio de transporte do cara. Tanto que ele até falou, vai passada para comprar uma bicicleta nova. Eu falei, então você compra a carne, compra um refrigerante e faz um churrasco com a tua família. Porque, assim, naquele momento, era o que eu queria ter para mim. Então, se ele poderia fazer, ia me deixar mais rico ou mais pobre? Não. Então, poxa, por que não ajudar? Claro, entendeu? Claro. Essas pequenas ações, mais do que as pessoas conseguem ver, na verdade, essas situações, elas acontecem no dia a dia de pessoas que
não planejam fazer isso. Isso acontece naturalmente. Mas aí você teve ali um momento, claro que você deu uma olhada também em geral no estado do paciente, né? E olhei tava tudo ok. Meu irmão, você tá bem? Tô. Tá andando? Tô. E ele preocupado com o carro. Eu falei, irmão, você tá bem? Ele tô. Falei, esquece o carro, isso aqui é dinheiro a gente compra e faz. Claro. Você tá bem com a tua saúde? Ele tô. Falei, então relaxa. Daqui vamos pra frente. E aí, para chegar nesse olhar clínico, para saber se uma pessoa tá bem ou não, você passou alguns longos anos fazendo a faculdade de medicina. Conta pra gente como é que foi isso, onde é que você estudou? Então, comecei na São Lucas. Comecei na São Lucas 2016. 2016 eu entrei. E aí, uma faculdade difícil, não é fácil, né? Imagina. Passei por algumas provações, né? Até na questão financeira, até por isso que eu não sou apegado a essa parte, porque eu sei que ela é transitória e eu tenho isso na minha cabeça. O que é para ser seu, o que Deus predestina, vai ser. Então você entrega para ele e vai. Eu tinha um golzinho quadrado quando eu entrei. Eu vendi ele para pagar minha matrícula, para você ter ideia. Uau. Então assim, eu entrei na faculdade com a matrícula e final do semestre e eu sentava naquela cadeira, né? Eu ficava tendo a aula e eu pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar essa mensalidade? Vai ser. E Deus foi provendo, foi dando certo. Tive que trancar um semestre. Tive que trancar, não foi fácil. E aí depois, graças a Deus, Deus veio abençoando, foi embora, consegui formar. E aí você vai, né? Tá, mas da faculdade eu entendo. Mas e como é que você foi parar na emergência? Eu não sabia se eu ia formar ou não. Então tudo que eu podia fazer dentro da faculdade, eu fazia. Ia ter curso X, eu fazia. Ia ter curso Y. Tudo. A minha vida, eu realmente parei pra medicina. Falei, não, eu vou aproveitar todo minuto. Porque se não der certo, eu aproveitei tudo. E se der certo, vou ficar o que eu mereço, né? Porque, poxa, tá sendo tão difícil, então eu tenho que ser o melhor. Mas não o melhor entre os colegas, entre os pares. O melhor pra mim. Com certeza. E aí, fui fazendo vários cursos. No segundo período, estava pedalando de bicicleta na Jorge, que eu gostava de pedalar. Todo dia à noite eu pedalava. 30 km, 20 km. Tô na Jorge Teixeira, da Imigrantes para Pinheiro Machado. Sei. De repente tem um acidente, carro e moto lá. Pum, cara bêbado, atropelou um motoqueiro. Acidente grave. Grave. Aí tava eu e um amigo meu, Rodrigo Mesomo, que hoje é ortopedista, acho que em Ouro Preto. E ele já tava no 5º ano, já tava para formar. E eu no primeiro ano ainda. Aí olhamos o paciente. Aí esse paciente tá em parada cardíaca. Aí eu, meu Deus do céu. Vamos fazer, né? RCP, tira capacete, faz tudo. O bombeiro chega. A gente pega os equipamentos do bombeiro, DEA, enfim. Fizemos tudo lá, o paciente voltou. Nossa Deus. Rapaz, aquele dia ali foi, eu acho que start, né? Pra mim é o que é riqueza. Sim. Porque assim, o que ninguém pode te dar hoje, a não ser Deus, é a vida. E você conseguir ser um instrumento para auxiliar e resgatar, foi naquele dia ali que eu vi o que, tipo, caramba. Isso é louco demais. Né? Isso daqui é uma sensação indescritível. Você vê o cara. Maluco, Por que eu tô te falando isso? Porque esse cara parou e voltou mais 2 vezes depois disso daí. Deus. Acompanhei o caso do cara. Inclusive o nome dele é Michael. Lembro até hoje, porque recente eu entrei em contato com ele para saber como é que ele tá. Tá bem, tá vivo. Eu converso com ele. Tem até as conversas com ele. Ele até postou no Instagram. Esse aqui foi o cara que me salvou lá naquela época. Eu falei, não, cara, eu não te salvei. Deus que me colocou naquele lugar ali naquela hora. Pensa assim também. Então, assim, depois disso, foi o que eu falei, caramba. Eu quero. É isso que eu quero. Isso pra mim que é pra isso que eu tô me sacrificando. Pra fazer isso daqui. Mas isso é parte da medicina. E como é que o senhor foi parar sendo requisitado por todas as forças de segurança, pela FAB,
Essa turma toda. Aí vamos lá. Formei na medicina, eu já queria emergência. Lógico. Tanto que eu Depois dessa... formei, já fui pra sala vermelha da UPA, da UPA Leste, fiquei lá um bom tempo. Nossa senhora, o lugar pra chegar baleado. Se divertindo lá, né? Nossa Facado e baleado. Não, teve um dia lá que chegou em uma noite 13 baleados. Meu Deus. 13. E aí, beleza, eu já nessa pegada, né? Fui pro SAMU também. E aí, no SAMU, resgate terrestre, etc. Só que, poxa, eu sempre acompanhava o pessoal de fora. O Águia de São Paulo, por exemplo. Eu falei, pô, bicho, os caras chegam voando. Tipo, quando eu precisar, quem que vai me dar o suporte no SAMU? É o aéreo. Quem chega onde ninguém chega? É o aéreo. Eu falei, pô, é isso aí que eu quero pra mim. Eu quero estar... A imagem. Quero estar num lugar assim que... Pra estar no... né? Eu sempre quero estar um degrau acima. Então se falar, ó, vai ter pra ir pra Marte. Opa, eu vou querer ir pra lá. Vão ter as imagens passando. Essa daí é a da Gabi. São todos os operadores aerotáticos aí de Rondônia. Quase todos, né? Tem alguns que não estão na foto. Mas são os que fazem tanto a parte do policial quanto do salvamento. Entendi. Essa é o time de elite de salvamento do estado, né? Isso. Aí é a gente fazendo um voo. Batendo o badeco, o famoso badeco. Porque geralmente a gente não tem muito tempo, né, pra ficar em solo. Sim. Então pra abastecer, a gente já liga pro pessoal, já leva comida, a gente já vai embora. Geralmente demora umas 10 horas num voo desse, daqui pro Paraná, pra São Paulo. Aí é comigo. Só uma pergunta pro nosso querido doutor. Quem é esse senhor de cabelo grisalho com colete aí esse da Defesa Civil? É o papai Bert. Esse é o prepulsor de tudo. É médico. Seu pai? É. Médico do resgate aéreo. É a referência pra mim hoje. Ele é o prepulsor de tudo. Então você vai perguntar, como é que você chegou aí? Tá aí o culpado de tudo isso daí. Então, aquele que nós estávamos conversando, tá aí, ó. Nós temos ali o comandante da Marinha, da Capitania aqui do Esportes, juntamente com o nosso oficial do Exército, do Estado-Maior. Foi na época da alagação, juntamente com o nosso prefeito Léo Moraes, a deputada Cristiane Lopes, nosso governo do Estado. As forças se uniram para poder utilizar o barco que vem de Manaus, da Marinha, com médicos, uma estrutura maravilhosa. E eu me deparei com esse senhor na mesa. Volta a outra foto lá, volta novamente, por gentileza. Aquele lá de terno sou eu, né, representando a nossa querida da parte do Comando Federal, a deputada Cristiane Lopes. E o pai dele, eu conheci o pai dele e eu comecei a admirar o pai dele pela presteza, a maneira de tratar o assunto, de uma simplicidade, de uma humildade tão grande. E eu nem sabia que era pai do doutor Júnior Belotti. E numa conversa paralela com ele, eu falei, cara, é teu pai? Ele falou, é meu pai. Esse senhor aqui eu conheci em 2015, quando teve enchente aqui, 2014, 13. Atuou, né? na Mas enchente. ele gosta disso. Então, eu estava conversando aqui, antecedendo as gravações, e o doutor Júnior Belotti é pai de um filho de 5 anos. E eu falo, eu tenho netos, né, nessa idade de 4 anos, tenho 2 de 4 anos. Eu falo que agora você é o espelho dele. Mas se você vê a história toda do Dr. Júnior, a medicina, de estar nesses momentos de que ninguém quer estar. Com certeza. Momentos de tanto estresse, né? Uma coisa que eu fico pensando, que as pessoas não têm ideia. Por exemplo, quando você vai numa missão dessa, não é. Tem gente que pensa, não, vai de avião 1 horinha, resgata, volta ali mais 1 horinha. Só para o pessoal ter uma ideia, quanto tempo mais ou menos vocês ficam quando tem uma missão? E qual foi a experiência que você passou mais tempo assim direto em missão? Que não foi para casa nem para tomar banho. Vamos lá. Nós temos hoje 2 tipos de serviço, né? Serviços com avião. É o asa fixa, que a gente chama, que ele faz o transporte aeromédico. O que seria isso? De um hospital para outro hospital. E nós temos o serviço de resgate aeromédico, que é com asa rotativa, helicóptero. Que esse é o que a gente vai fazer o resgate mesmo, perdido na mata, acidente, etc. Vamos lá. Quando a gente vai de Rondônia para levar paciente para o Paraná para fazer cirurgia,
Recife, São Paulo, ela leva em média aí 8 a 10 horas de operação. De voo direto aí vai ser umas 7 horas. E isso no avião sentado. Se a gente for no helicóptero... Só para ir, né? Só para ir. Então é um dia para ir, deixa o paciente, no outro dia é o dia só para voltar. Se for o helicóptero, geralmente são pernadas mais curtas aí, 2 horas e meia no máximo. 1 hora voando aí, 1 hora ida, 1 hora volta. Qual que é o problema? No helicóptero, eu vou buscar o paciente sentado, mas eu volto de joelho. Então assim, se eu ficar 1 hora, orando para Deus, que sei que corra. Você passa 2 horas e meia numa volta de joelhos. Se for 2 horas e meia de voo, vai ser de joelhos com o paciente, porque aonde a gente senta, o paciente vem. Então a gente vai na barca ali de joelho com os equipamentos do lado. Aí a pergunta, qual que eu demorei mais? A missão que a gente demorou mais foi a do Rio Grande do Sul. Nós ficamos 20 dias lá. Foi eu e meu pai para lá, inclusive, para fazer a parte do resgate lá. Vocês ficaram 21 dias? 20 dias. 20 dias? 20 direto? Direto, sem trocar. Sem trocar. É porque assim, na parte do resgate... Fala hoje, a questão de a escassez de água até para tomar banho lá na época. Rapaz, alimentação e água potável. Chegamos lá, né? Vamos ficar onde? Aí, vamos ficar na base aérea lá de Canoas. Beleza. Longe demais. Cara, tinha uma caixona d'água lá no campo que você tinha que tomar banho lá. Mas pensa no... Imagina, eu não sou rondoniense. Não sou nascido, mas eu me considero porque eu tenho o título, então eu falo que eu sou. Então você imagina, um rondoniense indo pro Rio Grande do Sul, na época do frio, para tomar banho de cuia, não vai. Rapaz, é mais difícil. Frio, a hora que aquela água bateu na cabeça, você olhava para cima assim e falava, Deus, se for na hora me leve, porque esse banho não vai não, ó. Rapaz, só para abrir um parênteses aqui, recebeu medalha de honra ao mérito? Eu recebi do governador. Diretamente das mãos do governador, não só ele, e o que é mais bonito para a família, né? Ele está ao lado do seu pai, sendo homenageado junto com ele. Você vê a herança que o pai deixando para com o filho, né? E a maneira é muito parecida. Tem um irmão dele também, conheci o irmão, que é um cara muito fora da caixa também. Perdão, esqueci o nome. É o Tadeu. Tadeu, um grande abraço. É um cara que pensa. Você tá falando, é que nem o mestre. Você tá falando uma coisa, o mestre tá calado, mas a cabeça do mestre tá a 3 quilômetros na frente. E você hoje ter essa honraria da medalha, que é das maiores honrarias no nosso estado de Rondônia, receber do lado do seu pai, os dois ao mesmo tempo, foi muito lindo. Eu não posso dar spoiler, mas eles estão recebendo uma honraria esse ano ainda, se assim der, está em publicação já, não pelo que eles fizeram, mas pelo que eles são. Esse novo reconhecimento, muitas vezes as pessoas pensam assim, não, porque ele é médico, porque ele tem amigo político, não, é pelo que eles são, não pelo que fizeram, não pelo o contexto do nicho de convivência política, porque eles realmente têm trabalho. Com certeza, mas o que eu perguntei, sabe por quê? É assim, nós vivemos hoje numa cultura de reconhecimento das pessoas que elas não têm não é que elas não têm valor, mas que o trabalho delas é ordinário. Reconhecer a pessoa por aquilo que ela deve fazer. Sim. É igual eu sempre digo pro Sérgio, eu vou conversar, sou pastor, né? Aí a gente vai conversar com o sujeito, o cara fala assim, não, porque eu trabalho, eu não traio minha esposa, eu cuido dos meus filhos, não sei o que, e eu olho pro cara e falo, e aí, você quer uma estrelinha na testa? Porque você faz, não tá fazendo mais que obrigação. Agora, o que é que você tá fazendo de diferente? Então, eu acho que essas condecorações, mas não pode ser inocente porque tem questões... É lógico que tem questões políticas, a gente sabe disso. Mas bom também quando a gente tem condecorações de pessoas condecoradas porque fizeram algo diferente. Sim. Porque fizeram algo
que talvez nós três, pelo menos, estamos aqui, até gostaríamos de ter feito, mas nós não tivemos oportunidade. Não, mas ele não só teve a oportunidade de ir para o Rio Grande do Sul, como trabalhou durante, cara, 21 dias sendo um serviço desse. Por mais que ele esteja acostumado com a aeronave e tudo mais, é tenso. Eu perdi 9 quilos. Fora as vidas, né? Que você está ali na tensão, além de toda a aparelhagem, você ainda tem a tensão de uma vida, de repente, ali se esvair nas suas mãos. Né? Graças a Deus, não perdemos um paciente. E foi engraçado que nós chegamos lá, porque tava todo mundo ainda naquela fase, tipo, tá tendo, mas todo mundo aqui, tava todo mundo ainda de boa. Nós chegamos lá, nós demoramos 13 horas para chegar lá, voando. E nós voamos com a capacidade full da aeronave. Nós levamos tudo. Chegamos lá à noite. Quando a gente começou a sobrevoar o Rio Grande do Sul, que a gente começou a ver realmente, tipo, sem energia, aonde tinha água. É cena de filme, que você olha pra cara do colega assim, ó. O cena negócio, de guerra, né? O negócio é real. E tá pior do que a gente imaginava. Eu não posso deixar passar também essa honra ali, da medalha Marechal Rondon, foi recebida da maior patente do nosso estado, que foi do próprio governador. Nosso governador Marcos Rocha fez questão de entregar a eles. E eu achei assim de muito respeito da parte, porque muitos não são nem lembrados, né? Nós estamos com ele aqui na nossa frente hoje, mas Rondônia tem uma equipe médica maravilhosa. Eu quero aqui agradecer a todos os médicos. Nós temos o Dr. Fleury Menezes lá no Hospital de Base hoje como diretor, juntamente com o adjunto, o seu Elson, o Dr. Franklin, que são pessoas que nos ajudam. Se eu for falar todos aqui, o Dr. Diego na Santa Marcelina, cara, são pessoas assim que eu me espelho muito, porque não é só ser médico, é ser gestor de conflitos. Eu vejo o Dr. Júnior Belotti, o pai dele, um gestor de conflitos. É aquelas pessoas que mete a mão no arado e vai para a roça mesmo. Na hora que a coisa fica feia, você conseguir tomar iniciativa e boas decisões, né? Aliás, hoje eu estava pela manhã numa situação na Assembleia Legislativa e eu conversando com o Coronel Pachá. Aliás, a gente tinha que trazer ele aqui, viu? Ele contando um pouquinho sobre algumas histórias, eu dei uma puxada no novelo lá com ele, e ele falando que foi para a guerra do Haiti, que foi para o Oriente Médio, dar curso na China, para a SWAT da China, ele foi lá dar curso para a SWAT da China. E eu falei assim, e é uma pessoa que ele é uma referência nacional sobre segurança. Mas eu dizia para ele que às vezes o que nos faz como Estado sermos fortes é justamente quando a gente aprende a valorizar quem nós somos, as pessoas que são daqui. E nós temos muitos heróis anônimos aqui em Rondônia. Inclusive é uma frase do resgate aéreo: heróis anônimos, guerreiros sem face. Pois é, que lindo, hein? Exatamente. Então, assim, a gente, mais uma vez, eu queria agradecer o senhor poder estar aqui hoje com a gente. É muito bom que você que está nos assistindo, né, você saiba que nós temos heróis assim, doaram ou doam as suas vidas para pessoas desconhecidas, né? Pessoas que eles nem conhecem. Mas se eu ficar aqui nesse negócio também de jogar confete, o Alex estava ali, joga mais confete, joga mais. O vídeo dele. O vídeo. Vamos lá. Então, peraí, vamos lá pro vídeo. Ficando até com medo. Parar aqui. Olha o copo. Pode falar sobre esse episódio aí. Esse é o curso, é o CPCIF, curso de combate a enchente florestal na Amazônia. E aí eu sempre auxilio, né? Quando é curso do bombeiro, da polícia, enfim. Você é instrutor, né? Aí nesse dia tava tendo o curso de combate a incêndio e teve com eles o de apagar incêndio com o Baby Bucket, que é essa... Quantos litros dá para 400 litros, cabe 400 litros? Uma caixa d'água, bem dizer, né? Não é muito, mas ele não é para apagar o próprio fogo. Ele é para evitar que o fogo se alastre. Então ele não joga onde está o fogo. Ele joga um pouquinho antes para umedecer ali e o fogo não passar. Aí nisso eu levei meus alunos da faculdade, que eu dou aula também, para poder ver como é que é, ter essa relação, vamos ver como é que é o trabalho do professor, porque ali também vai ter o curso dos bombeiros na parte do aéreo,
para transportar eles de um ponto a ponto. Olha que legal. Se o fogo circular eles, como é que eu vou resgatar eles? Vai ser com helicóptero. E esse curso aqui em Rondônia, né, o mestre Luiz Fernando, é importantíssimo. Nossas queimadas têm caído, graças a Deus, mas o índice é muito grande ainda. E como fazer um resgate a uma pessoa que está ilhada num distrito desse, já cercado pelo fogo, né? Eu acho que o curso é para isso. Né? São técnicas, né? Ou Sérgio, você sabe melhor do que eu disso, sobre algumas técnicas, algumas coisas que são às vezes simples no olhar da população, mas é aquilo que salva milhares de vidas, né? E quando a gente fala sobre essa questão dos incêndios, né? Ano passado a gente teve uma redução, tem muito a ver com inteligência sobre os dados dos satélites que foram aprimorados, tem a ver com as contratações de parceiros novos para o Estado, isso é maravilhoso. Tem a parcela do nosso governador, Coronel Marcos Rocha, sem dúvida, CETIC, Coronel Delner, mas eu vejo que nós temos algumas pessoas que têm se dedicado nessas áreas que muitas vezes não tem nem reconhecimento, nem orçamento, mas que têm feito um trabalho exemplar. E também a gente precisa colocar a sua perspectiva, porque além desse trabalho dessas pessoas, para que a gente tivesse, nós também tivemos, obviamente, uma questão climática, né, que favoreceu, porque também eu vejo os dois extremos, né? Ou o cara diz assim, não, tá queimando tudo aqui em Rondônia, a culpa é do governador, ou então o outro extremo, não, o governador salvou o planeta. Eu falei, calma gente, não é nenhum nem outro, né? É um pouco, é lógico, teve o trabalho, teve investimento, teve o Sentinela, que é o programa lá de monitoramento, mas nós tivemos também essa questão. Agora, quando a gente fala desses treinamentos, eles devem fazer parte de um planejamento, né? Assim como resgate, o que você... Olha lá, a imagem do Dr. Júnior Belotti mostrando a equipe, aos alunos, porque você se deparar com uma situação real é muito diferente do que numa sala de aula, né? Você tem equipe aí de profissionais que, além de ter a experiência do dia a dia, ele tem ali no mínimo de 1.000 a 1.500 horas de combate a incêndio. Sim. Então são pessoas que toda a experiência que você imaginar. Olha esse do helicóptero ali, olha só a presteza desse piloto para pegar a água num local tão difícil. Nós chamamos isso aí um acero com água. Lá no meu pai, na chácara do meu pai, aqui em Porto Velho, os colegas foram ao pessoal, o bombeiro civil, juntamente com os colegas também bombeiros, e já estavam chegando perto da casa do meu pai. Meu pai, um homem de idade, minha mãe de idade, meu pai com um balde, pegando um balde de bomba, e não deu conta, não tem como, porque é uma fagulha. Então, quando o doutor está ali, está ensinando, mas se alguém sofreu uma queimadura de 2º, 3º grau, é grave, gravíssimo. O meu curso, que é socorrista pré-hospitalar, ela me dá até um certo dinamismo de socorro. Mas se não tiver um médico ali numa gravidade de queimadura, a pessoa entra em colapso, aquilo que o doutor estava falando, vai entrar em parada cardíaca, parada respiratória por causa da inalar a fumaça. E se você não tiver a presteza de salvamento, os bombeiros são fera nisso, mas não são, nem todos, tem um curso, mas não são médicos. Sim. Então nós precisamos incentivar, como o doutor Júnior Belotti está colocando, de levar esses alunos de medicina a se apaixonarem, porque a demanda de Rondônia é muito grande e é difícil você ter pessoas com o perfil dele. Quais são os grandes desafios hoje para essa área, né, do salvamento, de resgate, que o senhor enxerga aqui para nós? Não, eu acho que é legal falar, lógico, de Rondônia, mas também a gente entender como é que é aqui na nossa região, né, principalmente os estados aqui próximos, Acre, Mato Grosso e tal. O desafio que, falando em Mato Grosso, o pessoal do Mato Grosso veio aqui naquela guerra de facção que teve início do ano passado, né, da COPAE. Pessoal, gente boa pra caramba, eles até gostaram pra caramba da dinâmica nossa, porque enquanto tava o bicho comendo na guerra de facção, resgate ao mesmo tempo. E como eu já tava na base, só mandava no rádio, Belotti, já se prepara que eu só vou pousar, não vou nem cortar, tu já entra na aeronave e vamos pro resgate. A gente fez resgate
naquela época, então eu tava até de colete todo. Então, assim, o pessoal lá gostou dessa dinâmica. Falou, poxa, a gente quer um negócio desse lá pro Mato Grosso também. O pessoal da polícia lá da polícia lá do Mato Grosso. Então, um abraço pro pessoal aí. O pessoal da Polícia Militar do Mato Grosso, né, que vão estar vendo também o nosso podcast. Um abraço para vocês. E ele tá pronto aqui pelo visto, viu? Mas aí, mas quais não me são liberaram, esses? não. Não liberaram ainda, né? A nossa dificuldade aqui hoje se chama o quê? Clima. Voar na Amazônia do Brasil hoje é o dos, não vou falar o pior cenário, mas é um dos mais difíceis. Por quê? Você decola com o tempo bom e a hora que você decola o tempo está totalmente fechado. Já aconteceu isso com a nossa equipe, com uma criança indígena da Suruahá. Nesse caso vou até comentar que é legal. Eu tava de plantão no SAMU, enfim, só para não alongar muito, eu tava de plantão no SAMU, só que como era Amazonas e índio, eu pedi autorização para ir. Foi negado. Aí eu liguei pro meu pai, tá acontecendo isso, o que o senhor acha que eu faço? Ele tá me ligando para perguntar ainda, já era pra estar voando. Falei, não, mas eu vou ser exonerado, ele acelera, vai voar. Peguei as coisas e vambora, comandante, voei lá. Fui lá buscar essa criança. Aí, o clima bom. Quando a gente pousamos em Lábrea para abastecer, porque foi uma logística muito complexa, teve que mandar um carro daqui com combustível para a gente abastecer no meio do caminho, para chegar lá, para voltar, com chance de não chegar ainda no mesmo dia. Então, assim, complexidade bem... No meio do caminho, a gente voando, o tempo fecha. E aí? Você volta, você vai... Detalhe. Porque pousar não tem como, porque você olha para baixo é só árvore. Aí clima amazônico, né? Você olha assim, aquele mar de árvore. Aí fica naquela. E agora? O tempo para ir é o mesmo para voltar. Mas o tempo para frente está igual para trás. E agora? Então são essas decisões que são muito complexas, né? Então, aonde entra a nossa dificuldade. Mas graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo. E foi graças a essas dificuldades que a gente passa aqui, que todos os voos nossos lá no Rio Grande do Sul a gente conseguiu executar com maestria. Teve voo, mandar até um abraço pro Coronel Sanches, que é o que estava lá com a gente no começo. Teve voo que só a gente conseguiu decolar. Mas era o nosso normal. Tipo, o tempo tá ruim. Não, a gente só voa nesse tempo ruim, então pra gente tá normal. Você falou de vez em quando a gente voa com tempo bom. Eu falei, o paciente, tranquilo, a gente traz. O tempo aí tá tranquilo pro senhor decolar? Não, tá. Só que pra você ver, a normalidade deles lá, pra gente é o nosso normal, cotidiano, né? Eu comentei com um colega, mestre Luiz Fernando, que nós não temos primavera, inverno, verão, outono. Nós temos tempo das águas e o verão, época das águas das chuvas. E eles não têm a noção da complexidade que é. Eu parabenizo muito, principalmente a visibilidade do helicóptero é muito diferente de um voo, de um monomotor ou um bimotor, porque você consegue ter a horizontal de uma plenitude de distanciamento, né? Eu não sou piloto, não fiz curso, mas viajei muito por ser filho de militar e por ser militar, viajei muito no avião da FAB de resgate, né? A gente ia naquela cestinha com colete pendurado, eu me senti uma carne de açougue pendurado naquilo, desde novinho, porque meu pai militar veio para cá transferido, então a gente pegava muita carona no voo da FAB. Eu, Mariana Carvalho, um beijo, doutora Mariana Carvalho, nossa deputada, eterna deputada federal Mariana Carvalho, que ela era novinha, ela estava fazendo escola ainda e vinha esses estudos fora pro Rio de Janeiro, São Paulo, e a turma dela ia com a gente. Eu acho que ela nem lembra disso. Ela é bem novinha, de uns 16, 15 anos de idade. Mas o que o doutor está falando é muito, muito difícil. Eu queria que ele entrasse no assunto de resgatar nos distritos e ter que descer no asfalto, parar o trânsito em frente ao João Paulo. É outra dificuldade. Opa, aí é diferente. Conta aí pra gente. É outra dificuldade. Isso começou quando a gente foi fazer um resgate na BR. Na frente da entrada do Rio Preto. Era moto. Aí um amigo meu, PRF, me ligou.
Ei, tu tá de plantão hoje? Eu falei, rapaz, tô não, mas o que foi? Ah, acidente aqui, assim, assim, assado. O bombeiro só tá com uma ambulância. Aí eu ligo pro comandante da Gabi. Opa, pronto, vambora. Vamos lá. Chegando lá, resgatamos os pacientes. Foi o médico do SAMU de Porto Velho mesmo, pela complexidade. Nós organizamos, então foi eu de helicóptero e ele de ambulância, o Dr. Colles até. Dá um abraço para ele aí, meu professor. Beleza, chegamos lá, pegamos esse paciente. Voltando, começou a chuviscar. E o comandante, Belotti, a gente não vai poder demorar no chão porque tá chovendo. E até para tirar o paciente. Eu falei, realmente, o paciente tá gravíssimo. Ele falou, e aí? Geralmente a gente pousava do lado do João Paulo, dentro da Vila da Eletronorte. Isso. E a gente voltando, liguei no SAMU, mas foi via rádio, as ambulâncias tudo em ocorrência. Aí ele, e aí, Belotti, não dá para esperar. Aí eu falei, o senhor consegue pousar na frente do João Paulo? Aí ele, vou dar um 360, ele deu. Olha aí, eu olhei de um lado, o operador aerotático, que todo o BO tá comigo, o Renner, gente boa demais, vou dar um abração pra ele. O Renner dá pra pousar mesmo. Ele, e aí? Pra baixo. Aí parou na transversal, voando. O Renner abriu uma porta, eu abri a outra. Nós saímos da aeronave para parar o trânsito. E a aeronave foi descendo. Na hora que chegou no ponto, endireitamos ela, pousamos, descemos o paciente. E aí voltei e decolamos de volta. Depois desse dia... Falando assim é tão fácil, né? Tão aí simples. Depois desse dia, nós pensamos o quê? Opa, é possível. Então vai ser tudo ali. Até a gente construir o L-ponto, enfim, ter toda essa parte dinâmica, a gente vai pousar aonde for o melhor pro paciente. Hoje em dia tem heliporto lá? Não. O nosso L-ponto ali é a rua mesmo. Aí eu fiz o quê? Eu e o comandante, nós entramos em contato com o pessoal da prefeitura e, tem como tirar esse fio? Tem como tirar esse braço aqui da luz, colocar um mais curtinho, que daí facilita pra gente, dá pra podar um pouquinho essa árvore? Facilita. Claro. Melhorou muito, muito mesmo. Tanto que nós fizemos até alguns treinamentos lá. E o pessoal sem entender, na aeronave pousando e decolando de lá. E o que tá acontecendo? Para poder, quando tiver que fazer esses resgates, a gente pousar lá. Às vezes o pessoal do João Paulo até manda mensagem para mim: ei, poxa, tá tirando telha. Eu falo, gente, paciência, o paciente para mim é prioridade. Claro. Destelhe tudo. É bom que a gente já manda fazer o L-ponto aí. Mas aí, além de ser médico socorrista, você está fazendo curso de piloto de avião? Não, da parte de aviação eu ainda não tenho. Sou só curioso mesmo. Só curioso. Mas saltar de paraquedas não custa nada, né? Sou paraquedista desde 2011. É mesmo? Desde 2011? Quantos saltos você já conseguiu? Eu acho que eu devo estar na casa dos 100 e pouco já. 100 e poucos saltos? Mas espera aí, doutor Luiz. Você tem que ver o tipo de salto. Mostra aí, Alex, para eles. Não? Esse aí esse vídeo é do Rio Grande do Sul, a gente voltando. Isso aqui esse vídeo foi o pessoal, se eu não me engano, um repórter local lá, que pegou umas imagens e fez. De vários momentos nossos lá. Foi bem marcante. Quando a gente chegava lá, os médicos choravam, o pessoal chorava, que tá ilhado, né? O repórter, numa entrevista com meu pai, ele chorou, agradecendo, porque quando as pessoas viam bandeira de Rondônia, assim, nada contra, mas imagina, o sulista, Rio Grande do Sul, viu um rondoniense indo fazer um resgate, as pessoas realmente sentiam, tipo, poxa, estamos sendo acolhidos, o pessoal lá de Rondônia. Teve um Uber uma vez que a gente conversando lá, ele falou, essa bandeira aí é diferente de onde que é? Rondônia. Muita gente pensa que é de Israel, né? Ou Roraima. Também. Rapaz, aí quando ele parou o Uber, ele começou a chorar. Ele, não tenho nada pra pagar o que vocês estão fazendo aqui. Eu posso descer dar um abraço em vocês? Olha que lindo. Cara, um negócio assim tão que a gente fica, poxa. Mão da criancinha ali que foi resgatada lá, excelência. Nós resgatamos lá, nós ficamos só com crianças. Tudo que era criança e recém-nascido era com a equipe de Rondônia. Aí era a hora do cochilo, que como a gente ficava voando direto,
Sim. Aí a hora que eu dormia era a hora entre um voo e outro. A equipe Um voo e resgate. outro. Na hora que você apagava, né? Essa aí é uma das Essa que aí é IA, tá? Essa barba aí Não, o rosto é ele Essa aí mesmo. é. Agora, me conta essa história aí, dessa Rapaz, aventura aí, sem barba aí, com a cobra na Esse mão. daí eu era, acho que eu era novinho. E eu sempre fui muito de aventura. Sempre fazia as coisas muito com o Eric Rocha, com o filho dele, com o Igor Rocha. Inclusive é campeão mundial de jiu-jitsu. É os caras do paraquedas aqui a nível internacional. legal. Internacional. Então assim, Rondônia tem muita Em coisa. jiu-jitsu também, eles são do que campeões. São campeões, tanto o pai quanto o filho, de Isso, categorias. Sim. E aí eu sempre fui nesse negócio de ir na aventura com eles, né? Rapaz, eu sempre tive pavor de cobra. Pavor. Aí a gente foi no Salsalito. Aí o Igor teve a brilhante ideia. Vamos andar ali no mato e tal, não sei o que lá. Eles pegaram uma cobra. Aí ele falou, pega aqui. Aí eu, Ele, ó, você tem duas opções. Ou você pegar aqui, ou eu vou jogar em ti. Então se tu olhar a foto, eu tô tipo... Melhor com uma assim, cara bem, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Mas a foto foi forçada, tá? Não foi porque eu quis, não. Hoje já vai, né? Olha a cara não de... foi necessariamente espontânea. Hoje vai por causa dos cursos, né? Que acaba que você tem que, ó, não Sim, posso deixar a peteca cair. Tem que ir lá e você acaba que aprende, pega tudo os trem lá e vai embora. É, porque... 3 minutos para acabar. Poxa, um bate-papo desse, né? O medo, ele precisa ser enfrentado, né? Ter medo faz parte. Agora, não enfrentar o medo é que é uma opção que a pessoa, todo mundo tem. Mais do que a sua formação, mais do que a sua missão, como o senhor fala, né? A gente percebe, né? Como o senhor fala sobre isso, é enfrentar o medo. E tem gente que às vezes pensa que é o medo do helicóptero cair, do avião cair. Eu penso que no que o senhor faz é o medo de falhar e um ser humano que está nas suas mãos morrer. É uma vida. Porque eu já tive a oportunidade de conversar, de fazer aconselhamento pastoral, e uma das coisas que mais marcou foi quando o médico falou que estava viciado em alguns remédios e tal, e não conseguia dormir, porque um paciente especificamente tinha morrido nas mãos dele. E eu falei, mas foi erro médico? Ele falou, não. Eu falei, então... Ele falou assim, mas eu sinto que todo paciente agora pode ser que ele morra. E ele trabalhava em UTI, né? Então isso acontece direto, né? Infelizmente. E ele ficava com esse sentimento. E aí que eu me liguei que um dos grandes desafios, e principalmente no que o senhor faz, é o desafio de vencer o medo de falhar e alguém morrer na sua mão. E você, mesmo com essa possibilidade de enfrentar, porque imagino que alguém já deve ter falecido nas suas mãos, né, ou no trabalho, e lidar com isso, né? Porque nem tudo está nas nossas mãos. A gente entende que a gente faz a nossa parte, mas quem define todas as circunstâncias é Deus. É Deus, Basicamente, o que a gente aprende nos cursos é que existe 3 tipos de medo. Tem o medo que você controla, tem o medo que te controla, e tem aquele medo que nem você controla, nem é aquele medo ponderado ali de 50%, que basicamente é esse que é a ausência do medo, o medo que te controla e você controlar o medo, ponto. Hoje eu tenho medo, mas ele não me controla, porque o dia que eu perder o medo, eu vou começar a perder os pacientes. Então é essa a minha dinâmica que eu penso, porque se todo voo que eu vou com medo no geral, medo da aeronave cair, medo de acontecer alguma coisa, de eu não conseguir resgatar esse paciente, isso que vai controlar para que o meu sucesso exista. É o medo. O dia que eu perder esse medo, no paraquedismo, por exemplo, o que me mantém vivo quando eu salto é o medo. Porque se eu passar daquele limite aonde o medo me coloca, eu vou morrer. Tanto que se a gente for ver, morre mais aluno ou caras experientes? Experientes. Por quê? Vai se perder no medo. É igual na moto de alta cilindrada, enfim, é em tudo na vida. Então, o medo, ele faz parte da minha vida. Com certeza, eu sinto medo de tudo isso. De altura, quando eu falo, todo mundo, não tem como. Eu falei, claro que eu tenho, é isso que me mantém vivo. E o medo de perder o paciente, acho que todo paciente eu tenho esse medo. Porque assim, quando eu vou
atender uma pessoa da minha idade ou mais velha, enfim. Eu sempre projeto o meu pai. E quando é mulher, eu projeto a minha mãe. Porque daí fica fácil as minhas tomadas de decisões. Porque eu vou tomar uma decisão aonde como se fosse impactar a minha vida diretamente. Não vai impactar a minha, mas vai impactar de alguém o que eu fizer ali. Então, basicamente, é nesse sentido que eu atuo, que meu pai me ensinou a atuar. E acredito que grande maioria dos médicos que estão na parte do resgate atuam também. É nesse viés ali de fazer a diferença na vida daquela pessoa mesmo. Até porque você é a única e a última opção. Sim. Aí o que o senhor falou, eu posso perder ela? Posso. Mas se ela chegou ali, me viu chegando, ela vai, só que ela vai crente que foi feito de tudo para que ela tenha ficado aqui. Ela não vai se sentindo abandonada, esquecida. Então é basicamente nesse intuito que o aéreo me conquistou, porque eu chego aonde ninguém chega, eu faço o que ninguém pode fazer para que outras pessoas possam viver, né? E que se não viver, ela tem certeza que está indo, mas que foi amparada até o último milésimo de segundo da vida dela. Doutor Júnior está querendo fazer a gente chorar. Pega o nosso... Ele merece ou não merece o brinde dourado do podcast Triunfante pela entrevista? Quem decide isso é o mestre Luiz Fernando, tá? Olha aí, ó, que responsabilidade. Isso. Mas esse negócio aqui é mais chique do que... Quando é entrevista, que sabemos que além da qualidade da pessoa, nós damos um brinde para ele. Vou colocar no close aqui para você. Podcast Triunfantes, nossa temporada 2026. Ô, meu amigo, obrigado. Doutor Júnior Belotti, médico socorrista, muito obrigado por ter aceitado estar conosco, pela confiança. Nos sentimos honrados mesmo do senhor estar aqui com a gente. E eu quero aproveitar, antes do senhor se despedir, lembrar você que está nos assistindo, que está nos ouvindo nas rádios, enfim, entra lá, @podcast.triunfantes no Instagram. Você vai participar da nossa comunidade, vai começar a interagir com a gente, ter acesso a esse conteúdo em diversas plataformas, e tudo que a gente quer, o nosso objetivo é levar informação para você, entretenimento de qualidade, sempre com o nosso jeito de fazer, a nossa espiritualidade, os nossos valores, e a gente quer chamar você para que essa comunidade possa crescer. Sérgio, para a gente terminar hoje então, o que você manda? Quero agradecer muito, eu tenho agora como um amigo, faz parte disso, tenho convidado ele a participar de algumas reuniões, de alguns projetos sociais. Ele não falou das horas que ele faz voluntariamente. Só da última vez que nós conversamos foi 70 horas de voos voluntários, que um médico cobraria em torno de R$3.400 por hora. E ele deu essas horas para o nosso estado de Rondônia, para as aldeias, os distritos. Obrigado muito pelo que você faz. E seu paizão, já sou fã, antes de te conhecer, não sabia que era seu pai, manda um beijão, está se recuperando da cirurgia. Um grande abraço ao nosso querido, eu chamo ele de nosso capitão do cangaço, que aquele ali é brabo, meu irmão, para resolver as coisas. Ele não tem de uma dimensão de gestão de conflito muito grande, muito bom, aprendo muito com ele. E os nossos colaboradores, ao Loura Júnior Ferreira Neto, escritório de advocacia do Dr. Joaci, Dr. Manuel Veríssimo, e ao nosso colaborador, o vereador Adalto, de União Bandeirantes, ao qual você vive fazendo resgate também ali no distrito. Estou indo lá. Né? Muito obrigado, gente. Tamo junto. Maravilha. Então, para a gente encerrar, doutor, qual seria a mensagem que o senhor gostaria de deixar aí para o nosso público, para as pessoas que também te acompanham, rede social do senhor, pode deixar aí também o pessoal acompanhar, porque eu penso que, como o senhor falou, tem poucos que fazem isso, né? E que mais profissionais da saúde sejam despertados, porque o senhor não faz isso, obviamente, claramente, não é por dinheiro, é por vocação e por missão. Deixa a sua mensagem, pessoal, então, e mais uma vez, muito obrigado por participar com a gente. Obrigado, eu que agradeço o convite do Sérgio, do senhor também. A mensagem que eu deixo aqui é que a pessoa sempre acredite nela, acredite no outro, acredite na humanidade, né? Porque eu acho que está se perdendo muito esses valores. E sempre que a pessoa se sentir sozinha, que ela procure Deus. Acho que o grande pilar do que
eu faço na minha vida hoje para poder dar para os outros, não é eu, Júnior Belotti. Eu até brinco com meus alunos. Brinco não, né? Eu falo, eu apenas sou um instrumento de Deus aqui na Terra. Amém. O dia que ele não precisar mais de mim, eu vou descansar, vou seguir com ele. Então, assim, primeiro, tenha fé, tenha Deus e nunca desista da humanidade, que tem muita gente que precisa da gente. Muitas das vezes, só uma parada para perguntar se está tudo bem já ajuda muito. Só uma conversa, um abraço. Então, assim, ser gentil sempre com as pessoas. Acho que tem muitas das coisas que a gente na correria do dia a dia deixa passar. Então, é dar visão para esses sinais pequenos, mas que às vezes muda muita coisa, inclusive as minhas. Às vezes as pessoas falam, mas você salva pessoas, mas quantas pessoas me salvam durante o dia numa simples conversa? Porque eu também preciso dar uma desopilada. Então, às vezes, as pessoas que conversam comigo estão salvando muito mais do que eu, porque estão me salvando também, né? Então, basicamente, seria essa uma mensagem. Coisa boa. Bom, mais uma vez, obrigado, senhor, participar com a gente. Sérgio, a gente se vê no próximo episódio. E você que nos acompanha, não deixe de curtir a gente, seguir nas redes sociais, compartilhe, comente esse vídeo. O que você queria, qual é o assunto que você gostaria que a gente tratasse aqui também? Uma sugestão de convidado, para a gente poder, dentro da nossa agenda, conseguir atender isso também. E a gente pede para você, não só aqui no YouTube, mas lá no Instagram, você que participa também ouvindo na rádio, deixe seu comentário, ouvi na rádio tal dia e tal, na televisão, no podcast sem vídeo, né, que acontece lá no Spotify. Enfim, a gente quer que você possa participar, interagir, fazer essa comunidade crescer. Um grande abraço para você, muito obrigado pela sua audiência, por esse tempo que você dispensou aqui pra gente, e que a gente possa se ver no próximo episódio, o episódio número 2 de 2026 do podcast Triunfantes. Um abraço, até lá.